Bom dia, gente! Olá! Bom dia, galera! Hoje é sexta-feira, sextou, mas estamos aqui estudando, estamos aqui estudando na disciplina, essa disciplina muito importante para a formação de vocês, essa disciplina que busca acrescentar, né, conhecimento sobre esse assunto que antes não existia na formação dos pedagogos, não existia, mas a partir do momento em que a inclusão se torna uma realidade, as políticas educacionais elas tendem a acompanhar, elas acompanham essa tendência, e aí a partir disso as disciplinas elas procuram, as disciplinas relacionadas à educação especial inclusive, elas procuram aprimorar a formação de vocês e acrescentar, né, esse conhecimento dentro dessa área específica. Então, como nós estamos estudando as deficiências, né, começamos a estudar as deficiências, já vimos a surdo-cegueira, hoje nós vamos estudar a deficiência intelectual, ok, gente? Ok. Bom, vocês leram o capítulo do livro? Leram? Sim. Ótimo. Leram que... O que vocês leram aí? O que vocês entenderam por deficiência intelectual? Só rapidamente uma breve explanação, quem conseguiu captar a mensagem? Que ela é associada a outra doença. Que ela é associada a outra condição do desenvolvimento, o que mais? Antes era conhecida como doença mental. Antes era conhecida como doença mental, o que mais? Que mais? Deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento, né? Sim, é um transtorno de desenvolvimento. E as crianças com deficiência intelectual, elas têm dificuldade de memorização, ou seja, existe uma série de dificuldades. E eu acho que no decorrer da aula isso vai ajudar nós a pontuar, né? Isso, exatamente. Deficiência intelectual, tá? Conhecido muito, nós utilizamos muito as siglas dentro desse universo, né? Então, é muito comum vocês ouvirem, né, e perceberem alguns profissionais falando somente a sigla das deficiências. No caso da deficiência intelectual, a sigla usada é DI. Ah, ele é DI. Se você for lá na APAE, por exemplo, é muito comum você ouvir as professoras, as terapeutas falando que fulano ele tem DI, ciclano ele tem DI, em vez de falar deficiência intelectual, né? Algumas não têm, algumas não têm. Isso. O TEA, a gente vai falar sobre ele mais lá na frente. E aí, a deficiência intelectual é conhecido como DI, tá, gente? Antigamente... O que é mais interessante é que a gente vê a preocupação dos especialistas em como eu posso dizer, informar esses termos, né, para identificar essas pessoas, né? DI, deficiência intelectual, igual você está falando, não podemos mais falar portadores de deficiência, as pessoas com deficiência, ou seja, a partir do momento que você está indagando, proferindo alguma coisa, você tem que ter cuidado com as palavras, porque você mesmo está causando a exclusão, o preconceito, a segregação, né? Isso. Cuidados com os termos também é muito visado, né, nesse sentido. Sim. Eu pude perceber. Nos vídeos eu também assisti, os professores falaram que a gente tem que ter cuidado com os termos. Com o quê? Com os termos que a gente identifica as pessoas que têm problemas com deficiência, né? Sim, para evitar também o preconceito. Sim, exatamente. Essa nomenclatura, né, a nomenclatura anterior, né, que se preconizava, que se usava, era deficiência mental. Ah, o indivíduo ele é deficiente mental. A fulana é deficiente mental. E hoje ainda se fala muito dessa forma. As pessoas que não têm conhecimentos, né, específicos na área, o senso comum, né, de modo geral, usam deficiência mental, né? Mas vocês não vão mais usar esse termo, né? Vocês vão usar deficiência intelectual,
porque lá na Convenção Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, lembram dessa convenção que aconteceu lá em 2006? Se decidiu mudar a nomenclatura. Dessa forma, a nomenclatura atual passou a ser deficiência intelectual. Ok? Quem ia falar? Não, professora, eu ia falar que agora a minha religião virou corrigir as pessoas que falam criança especial e pessoa portadora. Eu não posso dar oportunidade, professora. Ótimo, parabéns, tá ótimo. Todo mundo tem que seguir essa religião aí, olha. Muito bom, fico feliz ao ouvir isso. Bom, então qual é a definição, né, que nós temos sobre a deficiência intelectual? A definição é que existe a apresentação de um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação anterior aos 18 anos de idade, com limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, como, né? Existe um funcionamento a nível intelectual, cognitivo, abaixo da média. Geralmente, para dar-se o diagnóstico de deficiência intelectual, nós consideramos a idade abaixo de 18 anos. E aí, esse comprometimento, ele tem que perceber, ele tem que percorrer diferentes áreas, 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas que o indivíduo precisa ter para uma vida com autonomia, para uma vida independente, para uma vida funcional. E aí, dentro dessas áreas, a gente vai perceber se esse indivíduo ele consegue se comunicar funcionalmente ou não, se ele vai ter condições de autocuidado, né, de cuidado pessoal ou não, se ele vai conseguir desenvolver as suas atividades escolares ou acadêmicas, se ele vai ter essa autonomia, se ele vai ter essa competência, se ele vai conseguir acompanhar, né, as atividades dentro desse sentido. Se esse indivíduo ele vai ter cuidado com a própria saúde, ele vai ter consciência sobre o que é ter saúde dentro desse processo. Se esse indivíduo ele vai ter condições de ter um relacionamento que proporcione para ele e para as outras pessoas lazer, se ele vai conseguir se comunicar nesse sentido, se ele vai conseguir usufruir, desfrutar e proporcionar atividades de lazer, e se esse indivíduo ele vai conseguir trabalhar, se esse indivíduo ele vai conseguir qual é o nível que ele consegue trabalhar de forma autônoma, qual é o nível que ele vai depender ou não de outra pessoa para desenvolver todas essas atividades que devem ser consideradas para o diagnóstico 2 ou mais habilidades adaptativas dentro desse grupo de atividades, né? Então, pensar em deficiência intelectual, nós temos que pensar qual é o nível de independência de habilidades adaptativas que o indivíduo tem dentro da comunicação, do cuidado pessoal, das atividades escolares e acadêmicas, da saúde, do lazer e do trabalho. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos fazer a observação. Para fazer um diagnóstico, a gente faz uma observação do comportamento, a gente busca um histórico desse desenvolvimento, como esse bebê era, como essa criança era, como esse jovem é, e aí nós vamos fazer o rastreio, né, do comportamento desse indivíduo para apresentar um diagnóstico. Normalmente o diagnóstico ele vem muito cedo, naturalmente quando a criança ela está na escola, quando é uma deficiência intelectual leve, né, a gente vai ver mais o que caracteriza uma deficiência intelectual leve, geralmente vai aparecer na escola. Em casa, às vezes, esse nível de desenvolvimento da criança, os pais não percebem devido ser de um modo breve, uma maneira breve, um tipo breve de deficiência intelectual, tá bom? Mas fundamentalmente considerar a deficiência intelectual como uma deficiência que vai inibir o indivíduo quanto ao desenvolvimento de habilidades. E isso nós temos que olhar não somente em um ambiente, mas em múltiplos ambientes. No mínimo
2, que é na comunidade, em casa, etc., e na escola. Tá certo? Entendido até aqui? Então, falou em deficiência intelectual, para fazer um diagnóstico, a gente tem que perceber o funcionamento desse indivíduo dentro desse quadro que eu estou apresentando para vocês aqui, tá bom? Quais são as causas da deficiência intelectual? Vocês lembram as causas da surdo-cegueira? Lembram lá aquele conjunto de causas e fatores de risco da surdo-cegueira que eu apresentei para vocês? Né? As doenças, né, no caso, a gente vai considerar aqui as causas biológicas. Gente, alguém desliga o fone aí, por favor, para não dar interferência. Alguém tá com o fone ligado, com o áudio ligado, tá? As causas, elas podem ser biológicas. As causas, elas podem ser psicossociais ou a associação de ambos, né? Quando a gente fala de fatores biológicos, esses fatores biológicos, eles podem ser pré-natais, que acontecem o quê? Antes do nascimento, ok? E aí tem outro termo que a gente usa para isso, qual é? Quando a causa é pré-natal, quando o indivíduo nasce com a deficiência congênita. Congênita, exatamente, uma causa congênita. E aí dentro dessa causa a gente pode ter as infecções de modo geral, materna, intoxicações, né? Como a rubéola, sífilis, toxoplasmose, uso de drogas, intoxicação por alguns metais pesados como chumbo, mercúrio, radiações, etc. A desnutrição materna, tá? A precariedade no pré-natal, se essa mulher ela teve acesso ao pré-natal. O que é o pré-natal? Exames profiláticos, uso de algumas vitaminas, tá? Porque quando a criança, no primeiro trimestre da gravidez, é quando se forma o tubo neural. O tubo neural é o que dá início ao cérebro. Então, naquele momento, o primeiro trimestre gestacional é crucial para que a criança ela possa ter um desenvolvimento saudável. Então, estar atento a um pré-natal eficaz é muito importante para prevenir o aparecimento de alguns transtornos do desenvolvimento e algumas doenças, né, que dentre elas nós temos, né, algumas deficiências, dentre elas nós temos a deficiência intelectual, tá? Uso de álcool pela gestante, uso de cigarro, uso de drogas, medicamentos que podem causar a deficiência. Quando medicamentos causam deficiência na mulher, a gente diz que esse medicamento ele é teratogênico. Ele vai causar possíveis impactos no desenvolvimento infantil. São efeitos teratogênicos, tá? E aí, esses são alguns dos fatores biológicos que essa mulher ela pode estar exposta e que possivelmente pode influenciar no aparecimento de uma deficiência intelectual, assim como todas as outras deficiências, né, que não sejam as síndromes genéticas, que nós vamos ver mais para frente, porque a síndrome genética ela já tem uma causa mais independente desses fatores, da exposição desses fatores, que é algo já previsto no código genético, hereditário, etc. E aí nós temos que prestar atenção nesses fatores, né? Causas perinatais. O fator perinatal se dá no momento do nascimento, e dentre os fatores perinatais mais importantes que acontecem é a anóxia, que eu falei para vocês lá na surdo-cegueira. O que é a anóxia? A falta de oxigenação. Falta de oxigênio. É como se o cérebro, durante aquele momento que o bebê está nascendo, faltasse oxigênio. Quando falta oxigênio no cérebro, pode comprometer alguma área, né, do desenvolvimento cerebral e comprometer o desenvolvimento das funções no indivíduo, no bebê, né, na criança, etc. E aí, dentre estas causas, também pode causar a deficiência intelectual no bebê. Então, aqui ele vai falar, olha, fatores perinatais.
do nascimento até o mês de vida do bebê, falta de assistência ou trauma na hora do parto, a prematuridade ou baixo peso do bebê, incompatibilidade do fator sanguíneo, lembra que a gente falou isso na surdo-cegueira? Falta de cuidado básico com o bebê, a hipóxia, né, ou oxigenação no cérebro insuficiente, hipóxia, anóxia, falta completa de oxigenação no cérebro, a icterícia grave, que é aquele adoecimento do bebê que ele fica amarelinho, lembra que eu falei para vocês? Tá? Que dá ali um problema, isso pode tudo influenciar no desenvolvimento cerebral da criança. Fatores pós-natais do primeiro mês de vida do bebê, traumatismo craniano, que pode ser causado por quedas, né? Desnutrição, desidratação, intoxicações por veneno, remédio, inseticida, produto químico como chumbo e mercúrio, infestação com a larva da Taenia solium, isso se dá por higiene, falta de higiene, que aquela criança vai estar ali exposta, né? Falta de saneamento básico, enfim, fator de risco ao desenvolvimento daquele bebê. E aí nós vamos ter também os fatores ambientais. Dentre esses fatores ambientais, a ausência de estimulação do ambiente, como por exemplo, crianças de orfanatos. É muito comum, gente, crianças em orfanatos que não apresentam recursos psicoeducativos, que não apresentam estimulação. Isso também pode causar uma deficiência intelectual. Crianças que vivem em abrigos, que não são estimuladas. Se a criança já nasce com alguma predisposição, já nasce com alguma condição, né, de risco, a falta de estimulação nesses espaços pode causar, esse tipo de deficiência. Empobrecimento nas relações afetivas também, que é isso que nós chamamos de fatores psicossociais. E a associação de ambos, tanto dos fatores biológicos quanto dos fatores psicossociais. Eles combinados são muito piores do que eles sozinhos, né? Então, olhar as causas, quando vocês estiverem na escola, por exemplo, como pedagogos, como lá, seja qual for a função que vocês estiverem ocupando, quando vocês perceberem que uma criança está com muita dificuldade de aprendizado, que ela não consegue acompanhar a turma, que apresenta uma discrepância entre ela e toda a turma, onde todo mundo tem a mesma idade, etc., mas a criança ela não consegue acompanhar, possivelmente essa criança apresenta, né, algum tipo de deficiência cognitiva ou não, mas muito provavelmente existe uma discrepância ali. E fazer uma entrevista com o pai, fazer uma entrevista com essa família para saber, né, o que pode ter causado, isso é muito importante. Às vezes a criança ela já chega com laudo, né, na escola, ela já é matriculada na condição de criança com deficiência intelectual, e aí a escola ela vai ter que preparar, né, vai ter que adaptar o seu programa educacional para atender as especificidades daquela criança. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, ok? Alguém quer falar? Oi? Essa parte aí das causas ambientais foi o que mais me surpreendeu, porque eu sabia que isso causava problema, mas não tão grave. Uhum. Fiquei triste por um lado. Sim, é triste. Vai ser, vamos dizer, saudável sem nenhum problema e acarretar por negligência. Por negligência, a palavra correta é essa, é negligência, né? Mas é uma situação tão difícil de remediar, né? Vocês sabem o número de crianças que vivem em orfanatos? É absurdo, gente. Lá em Belém, é mais triste ainda. Tem um abrigo lá, chamado Abrigo Calabriano, tá? É um abrigo só de crianças com deficiência. Só de crianças com deficiência. Eles só abrigam, eles só acolhem, na verdade, crianças com deficiência. Em Belém, quando eu estou dando aula, eu sempre levo a minha turma lá para visitar o abrigo, para passar um dia lá com as crianças, né? E você vai ver
e você vai ver todo tipo de criança com deficiência abandonada pela família, abandonada pelos pais. O Estado às vezes retira, né, do convívio familiar, porque aquela família não consegue cuidar da criança. A criança ela já está em risco lá, e no abrigo a criança ela recebe assistência médica, né, dentro do possível, recebe assistência, toda a assistência terapêutica possível. Abrigo Calabriano, se vocês anotarem esse nome e depois vocês entrarem no site, vocês vão entender. Ele é uma congregação de padres, né, lá da Calábria, da Itália. Foi um padre italiano que veio e trouxe essa proposta para o Pará, e aí foi tomando uma proporção, e lá em Belém foi fundado o Abrigo Calabriano, e é único e exclusivo para crianças com deficiência, gente. É algo assim, ao mesmo tempo encantador, por ver aquelas crianças sendo cuidadas, né? Porque você fica imaginando como que elas estariam nos ambientes familiares delas, mas ao mesmo tempo é algo que te toca profundamente por ver, né, o abandono de crianças. Você vê desde bebê, gente. Antes de eu vir para Belém, para Altamira agora, eu levei a minha turma de psicologia lá, porque eu estava dando aula de psicologia do desenvolvimento, exatamente no eixo das deficiências. E aí eu levei os alunos lá e nós conhecemos uma garotinha, tinha 1 mês de vida. Ela tinha microcefalia, tá? E ela foi abandonada lá, ela foi deixada lá pela mãe, pela própria mãe, porque a mãe não conseguia, não tinha como cuidar. E ela foi, na verdade, eu vou retificar. Ela foi retirada do convívio da mãe porque a mãe não tinha condições de cuidar dela, e a criança estava lá. Então você vê desde bebês com poucos meses de vida até já adultos que viveram lá, chegaram bebês e se tornaram adultos lá, gente. Chegaram bebês com deficiência e se tornaram adultos com deficiência, né? Então é algo assim que naquele momento você agradece tudo que você tem na sua vida, porque a situação daquelas crianças é realmente uma situação fora da caixinha, assim, sabe? Fora da realidade, fora da nossa realidade. A gente não imagina que existe aquele universo ali, que existem tantas crianças abandonadas com deficiência. E a taxa de adoção de crianças com deficiência é 0, né? A maioria das pessoas querem adotar bebês saudáveis, bebês que não apresentem nenhum tipo de desordem no desenvolvimento, e a maioria das pessoas não adota crianças com deficiência. Então eles passam a vida no abrigo, chegam lá e morrem lá muitas vezes. Eu ouvi relatos dos diretores lá, das professoras, de pessoas que foram ficando, morreram lá dentro, né? Pela idade. Algumas deficiências elas trazem comorbidades, né? E essas comorbidades muitas vezes é o que causam a morte das pessoas com deficiência. Muitas deficiências trazem problemas do coração, problemas respiratórios, e é muito comum acontecer isso, né? Então, esses fatores biológicos e psicossociais, dentre os psicossociais, a realidade dos abrigos é essa. Pode sim ser um fator de risco, eu não estou afirmando, tá? Mas pode ser um fator de risco para o desenvolvimento também, né? Senão daqui a pouco alguém lá em algum lugar do mundo vê aqui o meu vídeo e vai dizer assim: a professora brasileira da Universidade Federal do Pará condena a vida nos abrigos. Não, eu não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que o ambiente de abrigo pode ocasionar, né? Nesse aspecto, sim, a falta de estimulação pode ocasionar e pode agravar situações pré-existentes, tá? Ok? Entenderam o que eu falei? Sim. Ok. E aí quando a gente fala... Gente, eu coloquei no slide alguns pontos chaves, algumas questões bem pontuais, e que se passar alguma coisa que eu não falo aqui, né, e que vocês achem interessante aqui do livro, me falem, tá? Que não dá para colocar tudo pelo tempo e
pelo tamanho do vídeo também, para não ficar muito grande, muito pesado. Características dos alunos, né? Características dos alunos com deficiência intelectual. Quando a gente vai avaliar e quando vocês, professores, estiverem com crianças com DI na sala de aula, vocês têm que observar quais são as características dessa deficiência intelectual. O que é que essa deficiência intelectual ela vai comprometer ali no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento daquele indivíduo, né? Então, esse comprometimento, ele pode se dar na área motora da criança, e dentro dessa área motora observar se essa criança ela vai ter competências na motricidade fina, que é esse movimento aqui, ó, tá? Fazer o comportamento de pinça, motricidade fina, escrever com lápis dessa forma. Já viram alguns giz de cera que são grossos? Eles são pequenos e grossos, né? Por que aquilo ali foi pensado? Porque tem algumas crianças que não conseguem fazer esse movimento de pinça, tá? E aí eles vão ter que pegar no bastão assim, ó. Por quê? Porque a motricidade está comprometida. Isso é uma característica só da deficiência intelectual? Não. Outras deficiências também trazem essa limitação, como autismo, como a paralisia cerebral, algumas outras síndromes também que prejudicam a motricidade, tanto fina quanto grossa. Qual é a motricidade grossa? Observar a criança, por exemplo, lá no... Isso aqui é a motricidade grossa. Pegar o copo, jogar a bola, pegar a bola, lançar a bola, correr, caminhar. Tudo isso diz respeito à área motora, tá? E que possivelmente, se há um comprometimento da área motora, o prejuízo cerebral se deu no córtex pré-frontal. Ai, meu Deus, esquece. Ai, meu pai, me ajudem aí, travou agora. No córtex pré-frontal, que é essa área, né, inicial aqui, essa área mais... Gente, tá faltando, eu estou com afasia, não consigo falar as palavras. Calma, deixa eu respirar, beber água. Mas essa parte da frente inicial do córtex cerebral, tá? Pode ter acontecido em alguns daqueles momentos, pré-natal, perinatal ou pós-natal, a área aqui afetada. Então, falou em área motora, falou em córtex pré-frontal. A área cognitiva, vamos observar se essa deficiência intelectual, ela se localiza, tá? No aprendizado, da forma como a criança apreende, da forma como essa criança, ela vai desenvolver leitura, escrita, abstração, como é que as funções executivas estão ali sendo desenvolvidas dentro do processo de desenvolvimento da criança. A área cognitiva, cognição é aprendizado, tá? E aí a gente vai observar se essa criança com DI, ela aprende de forma mais lenta, se ela vai ter dificuldades em entender conceitos abstratos, se essa criança ela vai ter dificuldades na memória, essa memória dessa criança ela vai ser prejudicada. Se essa criança ela vai ter dificuldades em generalizar esse aprendizado, às vezes a criança com DI ela não consegue generalizar, e isso é um dos pré-requisitos para o nosso aprendizado, é a generalização. Por que as crianças, quando estão aprendendo a ler, saem lendo tudo que é placa, tudo que é propaganda? Porque ela está generalizando aquilo ali, tá? E isso é muito importante observar se a criança com DI consegue fazer isso. Se ela consegue levar algum aprendizado específico para outros ambientes e para outros espaços. Isso é capacidade de generalização, tá? Memória. Memória é importante para o aprendizado, não é? Lembrar, generalizar, a rapidez do processamento de informação, que é uma função executiva, o quanto que
A informação ela é processada desde o momento em que ela entra no input, passa pelo cérebro e é decodificada, né? Existem algumas deficiências, não somente a deficiência intelectual, mas alguns transtornos, como a própria dislexia, que tem prejuízos na memória, na generalização, no conceitos abstratos, na leitura, não somente a deficiência intelectual, tá? Então, função executiva é investigado pelos profissionais para entender qual é o nível da deficiência intelectual desse indivíduo, tá? Observar se essa criança apresenta prejuízos na área comunicacional. Como é que essa criança se comunica? Se ela consegue ter uma boa oralização ou se ela se comunica através de um outro recurso, como a Libras ou a língua de sinais de qualquer lugar do mundo. Porque tem gente que associa, e é um erro, tem gente que associa, o indivíduo ele não fala, logo ele tem deficiência intelectual. Isso não é uma verdade, tá? O cérebro, para se desenvolver, ele precisa de linguagem. Se o indivíduo ele não fala, mas ele se comunica por libras, o cérebro está recebendo todas as estimulações possíveis para ele ter condições de aprendizado, de desenvolvimento, etc. Tá? Então, é necessário haver uma comunicação, não necessariamente uma oralidade. Mas indivíduos com deficiência apresentam dificuldades também na oralidade, não conseguem falar com dicção, não conseguem ter uma linguagem direta, uma linguagem fluida, uma linguagem perceptível, apresentam dificuldades na articulação de palavras, tá? Isso não é exclusivo da deficiência intelectual, pode acontecer com outras deficiências, mas essa questão da comunicação, por isso que eles colocam aqui área da comunicação, não é área da fala. A comunicação ela se dá eu escrevendo no papel, passando minha mensagem para o interlocutor, eu apontando, eu olhando, isso tudo é comunicação. A comunicação ela pode se dar de várias formas, tá? Então, observar como é que esse indivíduo se comunica, se ele consegue, né, transmitir a mensagem para o seu interlocutor. Isso tem que ser observado dentro, né, dessa avaliação. Outra área que tem que ser observada, né, e que é apontado como característica é a área socioeducacional, como eu falei anteriormente, né, observar se existe o acompanhamento dessa criança entre a idade cronológica e a idade mental do desenvolvimento mental. Algumas crianças, elas apresentam, por exemplo, 9 anos, mas com idade mental de 4. Apresentam 16 anos com idade mental de 10. Para isso, nós precisamos fazer o quê? A medição, e existem para isso testes psicológicos que fazem essa medição, essa aferição, tá? Eu vou falar mais desses testes lá um pouquinho, lá na frente. Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês estão aí ainda? Sim. Sim, professora. Oi. Quem faz esses diagnósticos aí, tudo é o psicólogo? Testes psicológicos são exclusivos dos psicólogos. Só psicólogo pode aplicar teste psicológico, tá? Oi? Nem os psicopedagogos? Não, nem os psicopedagogos. Só se o psicopedagogo for psicólogo. Porque tem psicólogos que fazem especialização em psicopedagogia. Aí eles podem. Mas se for pedagogo que fez especialização em psicopedagogia, não pode, tá? Só se for psicólogo que fez especialização em psicopedagogia. Tá bom? Tá previsto isso em lei. Não pode. Dentro desse universo de mapeamento, né,
do funcionamento cognitivo das crianças, utilizam-se testes específicos, como o Columbia, por exemplo, o teste VISC, que são esses aí que eu estou mostrando para vocês, que é esse aqui que eu tenho, ó, o Columbia 3, tá? Escala de maturidade mental, é muito utilizado, nós utilizamos muito essa escala, principalmente com crianças não verbais, crianças que não oralizam, que não conseguem falar. Por quê? Porque esse teste, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é um teste totalmente feito através de imagens, de desenhos. Por exemplo, ele é aplicado em crianças até 9 anos e 11 meses, tá? 9 anos e 11 meses. E é um livro que é totalmente utilizado com imagens. Por exemplo, me digam vocês, o que que tá aí diferente? Qual é a imagem diferente? A xícara. Tem crianças que não conseguem ter esse nível de abstração, tá? Me digam aqui qual é o símbolo diferente. O losango, né? Me digam aqui qual é a imagem que não está, que está diferente. Quadrado. Por que não é uma figura geométrica? Porque é maior. Porque é maior? Na verdade, são 3 figuras diferentes. E por que ela é diferente? Eu vejo porque ela é maior e porque é o quadrado. Que mais? Ela vai me testar aí, me dar um negócio. Que mais? Bora lá. Aí também tem a ver com a quantidade, professor. Com a quantidade como? Com a quantidade como? Não tô vendo direito. O círculo aí é 2, parece que o triângulo também é 2 e o quadrado só é 1. Aí a criança consegue identificar. Aí. Tô com medo de errar. Eu quero ouvir a resposta de vocês. Bora lá. É porque 2 triângulos, 2 círculos e um quadrado no meio. Isso. O quadrado tá só assim. A resposta correta é porque o Francisco acertou, hein? O Francisco acertou porque as outras duas estão em conjunto, estão em dupla e o quadrado tá só. Essa é a resposta certa. Tem crianças que não conseguem ter esse tipo de abstração, tá? Eu não entendi, professor, agora. E eu? Qual é o meu diagnóstico? Eu comprei agora. Professora, porque foi com medo agora. Eu vou mostrar mais um aqui de idade, com uma idade mais avançada. Vamos lá. Até brincando Se a gente não acertou as iniciais, imagina as avançadas. Aham. E aqui? Isso aí tá parecendo aqueles testes psicotécnicos de trânsito, né? Mas é usado Eu isso. consigo enxergar. Professora, tem que focar um pouquinho. O coelho da orelha. Qual é o símbolo? O coelho tá com a orelha baixada. Aham. Joia. O coelho de orelha baixada. Vou passar aqui pro último desses. Espera lá. Eita. Cadê o momento da... Hã? Pois é, meu momento. É o quê? O momento do Tadeu ser diagnosticado, porque a gente acha que ele tem. A Helena acha que eu tenho problema, professor? Por quê? Ele dá sinais, professor. Quem? O Tadeu. Ele dá sinais? Como assim? Ele é doido. Oh, meu Deus, me perdoa. É porque assim, tem coisas, professora, que depois que a gente estuda, a gente fica analisando, né? Esse aqui, bora lá. Se for assim, então. Bora lá, esse aqui, olha. Eu também acho que eu tenho um problema, TDAH, dislexia, tudo. Qual é a imagem? Qual é que não se aplica no grupo? O gato. Isso. Tem um negócio no meio aí que é diferente. Um rastelo, eu acho. É o quê? Sei lá, parece um rastelo, sei lá. Aqui você tem, ó, pincel, escova, ó, calma, gente. Pincel, escova, pente, Aí, tá vendo?
vassoura e escova de dente. É o pente. É a vassoura. A vassoura. O que é que tá diferente? A vassoura. O Pente. Por quê? Ah, é verdade, é o pente, porque são vários. Por que o pente? São dele. Porque eles são dele, os outros combinam e ele não. Combinam do quê? É porque um é a vassoura, o outro é um pincel, aí estão quase o mesmo formato. E a escova e o pincel lá também estão no mesmo formato. Aí ela é diferente, é totalmente diferente dos dois. Dependendo. A questão de pelo é o pente. Agora, Como é que é? Como é que é essa resposta aí? Como é que é essa resposta aí? se for em questão de pelo, né? Ter pelo, eu acho que é o pente. Agora, se não, se for em questão de ser higiene, né? Kit de higiene, por exemplo, aí vai ser a vassoura. A resposta certa é essa do o fato das pontas serem flexíveis, de ser de cerda, de pelo, etc. O objeto diferente é o pente, que ele é rígido. Ele é rígido. Então, esse tipo de teste, como Columbia, vai determinar a idade mental de crianças Professora, já reprovei quase todos os testes. Já reprovei. Eu também. Eu também, entendi. Professora, eu já vejo a rotina na sua mãe. Uma de pedagogia do Olha só, gente, além do teste Columbia, nós temos o teste VISC, que é esse teste, esse verde aqui, que é o que há de melhor para aferição de QI, tá? Para determinar o QI, o coeficiente de inteligência dos indivíduos. É aquele teste ali em cima que vocês estão vendo ali, estão vendo? Estão vendo ali, ó? Sim. É um teste que a gente aplica no consultório e no final a gente emite o laudo com a aferição, com a medição de QI do indivíduo. E o teste VISC, ele é composto por algumas escalas, né? E essas escalas, elas vão medir todo tipo de função executiva, que são essas funções executivas que eu falei para vocês: abstração, memória, raciocínio indutivo, dedutivo, memória recente de curto prazo, memória, né? Então vai verificar linguagem, vocabulário, vai fazer o mapeamento geral do indivíduo, tá? E aí esse teste é o que hoje é mais requisitado por neuropsicólogos. Os neuropsicólogos, os neuropediatras, eles pedem muito, chega muita criança para fazer o teste de QI. As escolas encaminham muito, né, para saber se a criança vai apresentar uma deficiência intelectual e qual é o tipo de deficiência intelectual que a criança apresenta. Além desses dois testes, em alguns momentos eu utilizo o neuropsylim. O neuropsylim também é um teste que vai medir, né, não QI, mas vai medir algumas funções como memória, como vocabulário, vai medir funções executivas de modo geral, mas ele não vai dar aferição de QI, tá? No finalzinho a gente monta um gráfico para mostrar algumas pessoas que sofrem alguns traumas, né? Por exemplo, isso aqui dá para fazer com adultos que sofrem acidente vascular cerebral, que sofrem o famoso AVC, né? E para verificar quais áreas que foram afetadas pelo AVC dentro, né, do córtex, dentro do cérebro, para a gente verificar quais os prejuízos e buscar reabilitar esses indivíduos. Mas é só tipo assim, a criança só chega aí, faz esses dois testes, a senhora dá o diagnóstico, ou tem um acompanhamento, outra coisa além disso? Tem. A partir do momento que a criança está com esse laudo, é feito o encaminhamento
do que fazer a partir disso, né? Do que fazer a partir do momento em que esse laudo é emitido. É feito todo um diagnóstico para isso, todo o encaminhamento, né? Vou mostrar aqui para vocês, a nível de exemplo, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Gente, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de laudo. Que a gente possa fazer que é confiável. Oi? Será que existe algum site ou algum teste na internet que a gente possa fazer que é confiável? Não, nenhum. Eu vi, professora, no texto que esses testes, como foram mais fiscalizados antigamente, eles perderam muito valor, né? Sim. Não tem um acompanhamento. Sim, sim. Deixa eu ver aqui um exemplo. Eu vou atrás de fazer um teste. Ó, eu não vou mostrar aqui o nome da pessoa que fez, né? Mas eu coloquei assim, ó. A avaliação neuropsicológica de fulana aponta a presença de dificuldades. Aponta a presença de dificuldades na retenção e processamento de informações compatíveis com o diagnóstico de distúrbio do processamento auditivo central, apresentado pela mesma. Para fins terapêuticos, aí eu vou falando, ó, para fins terapêuticos, sugere-se constante acompanhamento psicopedagógico a fim de estimular as atividades de memória e processamento de informações. Tais atividades devem envolver estímulos visuais e auditivos, de repetição, estímulos lúdicos, em detrimento do uso de letras e números, porque a criança ela não conseguia memorizar. Então, a estimulação ela tem que ser totalmente visual para ajudar na memorização, porque só apresentar letra e número, a criança tinha dificuldade, tem dificuldade porque ela tem esse diagnóstico aqui, ó, distúrbio do processamento auditivo central. Quem dá esse diagnóstico é fonoaudiólogo, não é psicólogo, é fonoaudiólogo. Então, essa criança ela já chegou para mim com esse diagnóstico e eu fui fazer o teste com ela, o teste VISC, aquele ali, para saber quais áreas tinham que ser estimuladas, né? Então, de posse desta avaliação, a escola deve realizar um planejamento diferenciado quanto às atividades e avaliações realizadas com a fulana, buscando métodos pedagógicos mais adaptados à aluna, observando as recomendações psicopedagógicas acima, enfatizando atividades qualitativas em detrimento às quantitativas, uma vez que fulana apresentou baixos scores em índice de memória operacional, IMO, índice de memória operacional na bateria VISC 5, né? Porém, demonstrou ampla capacidade no entendimento do contexto quando abordado qualitativamente. E esse aqui é um exemplo, né, dessa pergunta que você fez. Quem foi que fez a... Isso tudo é laudo, gente, ó. Tá? É um exemplo de encaminhamentos que são dados a partir da aplicação da bateria VISC. Então, quanto mais precoce for essa bateria, né, ela for realizada, melhores serão as chances desse cérebro ser estimulado e conseguir perceber, né, os resultados dessa estimulação. É por isso que a gente volta a falar em estimulação precoce, tá, gente? Estimulação precoce é o que existe de melhor, tá bom? Professora, a senhora faz esse teste lá no projeto da senhora na faculdade, pra vocês fazerem. Acho que a galera tá todinha. Não faço. Não faço. Eu tô pensando em montar ano que vem um outro projeto sobre autismo e começar a implementar algumas questões nesse sentido, mas é um projeto ainda, tá aqui na minha cabeça e no meu coração, ainda não tá no papel. Mas vamos lá. Já que nós falamos de teste de inteligência, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? E vocês devem ter lido isso aqui no texto, aqui no livro. Em alguns momentos, os testes de inteligência, eles foram utilizados para segregar
os mais aptos, os mais inteligentes, dos menos inteligentes, dos menos aptos. Vocês leram isso em algum momento do texto? Recordam de ter visto isso? Sim, professor. Deixa eu ver se eu acho exatamente aqui. Aqui na página 110, mais ou menos, 109, mais ou menos aqui. Em algum momento eles falaram aqui. Mas aqui na página 110, responde-se a pergunta que me fizeram aqui, ó. O teste psicológico tornou-se um instrumento específico do psicólogo e o Conselho Federal de Psicologia lançou norma para rever os testes, né? Porque antigamente, gente, estes testes, eles eram utilizados em larga escala, sem nenhum tipo de norma, de normalização, tá? Para justamente com o intuito de segregar, de medir os mais inteligentes dos menos inteligentes. E aí a comunidade científica foi em busca de rever isso, de rever esses critérios, tá? E os testes, eles não servem hoje para segregar, eles não servem para segregar ou dizer o indivíduo é menos inteligente ou mais inteligente. Os testes psicológicos nos ajudam a entender o funcionamento cognitivo dos indivíduos e a partir disso planejar de modo focal quais as intervenções importantes e necessárias para aquele indivíduo. Vocês viram lá no laudo anterior que eu mostrei, que tinha aquela sigla IMO, Índice de Memória Operacional. Por quê? Essa pessoa, ela precisa agilizar e implementar e ter implementada atividades que ajudem a desenvolver habilidades de memória operacional, né? Atividades que requer desde fazer contas, memorizar a memória propriamente dita, a velocidade de processamento das informações, etc, tá? Mas o que é QI, gente? Todo mundo fala de QI, né? O que é QI? Coeficiente de inteligência. O QI é quem indica, né? Brincadeira. Se banalizou tanto que hoje usa-se QI com esse intuito de falar de indicação, né? Em alguns momentos eu ouço isso. Mas o QI é o coeficiente de inteligência e é uma medida, né, que pretende quantificar os conhecimentos das pessoas para classificá-las. Hoje em dia ainda se usa, né, o QI nesse intuito de haver uma classificação do nível da deficiência intelectual, tá? E aí nós temos, considerando aquela escala ali, ó, a escala VISC, nós temos como classificá-la de acordo com a pontuação que ela obtém lá no teste VISC, tá? Então, de acordo com a pontuação, nós vamos ter uma QI, pessoas que apresentam pontuação de 71 a 85 pontos é chamada QI limítrofe, é a média mais ou menos, né? De 51 a 70 pontos, um DI leve, 36 a 50 pontos, DI moderada, 20 a 35 pontos, DI leve e abaixo de 20 pontos, DI profundo. Tem crianças que fazem o teste, que eles apresentam já uma ampla dificuldade em todas essas áreas aqui, ó, tá? E aí, naturalmente, o score que elas vão ter vai estar situado aqui entre o grave e o profundo, tá? De acordo com o DSM, que é aquele livro bem ali, aquele livro azul, vocês estão vendo ali, ó? DSM-5, tá vendo? De acordo com aquele livro ali, com aquele código internacional, a gente classifica a deficiência intelectual de acordo com o grau
vai ser, se vocês receberem na escola, por exemplo, vão receber uma criança que vai chegar para fazer a matrícula. E aí lá no laudo vocês vão ler laudo, diagnóstico, vai ter lá no laudo dela, diagnóstico. Se vocês verem isso aqui, ó, CID, Código Internacional de Doenças, F70, deficiência intelectual leve, F71, deficiência intelectual moderada, F72, deficiência intelectual grave, F73, deficiência intelectual profunda. Vocês observam aqui que no CID ainda se retrata, ainda fala do retardo mental, tá? Mas não deficiência mental. Retardo mental em termos cognitivos, tá? O QI de 70 é a média apresentada pela população, ou seja, a média populacional acaba apresentando ou acaba tendo algumas deficiências em áreas específicas como essas aqui. Pode não ser em atividades acadêmicas, por exemplo, o cara pode ser excepcional na escola, mas pode ter alguns déficits ou algumas perdas em algumas outras áreas como essa aqui. Tá? Lembrem que para dar o diagnóstico de deficiência intelectual, se faz necessário avaliar o conjunto de 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, ok? Professora, o que eu achei interessante que é na síndrome de Wilkins, parece que fala que se ela tem um aluno, ele consegue ter uma percepção musical boa, mas ele apresenta dificuldade, ele consegue contar histórias também, tudo, mas apresenta dificuldade em questão do raciocínio espacial, na questão de solução de problemas, né? Então, sim, exatamente. Nós vamos falar disso mais lá na frente das inteligências múltiplas, tá? Bem aqui na página 111 está escrito assim, ó: não devemos utilizar o teste de inteligência como rótulo, como medida, pois o profissional assim estará colaborando para reforçar o estigma. Tá claro isso? Nós usamos o teste, gente, para ajudar no desenvolvimento e na intervenção para com essas pessoas, para com esses indivíduos, tá? Ok? O aluno com deficiência intelectual, como qualquer outro aluno, precisa desenvolver a sua criatividade, a sua capacidade de conhecer o mundo e a si mesmo, não apenas superficialmente, né? Ou por meio do que o outro pensa. Então, é importante a gente verificar qual a deficiência, ela se dá em que área. E a partir disso, potencializar o desenvolvimento dessas lacunas dentro do desenvolvimento. A deficiência é mais na área escolar? Vamos implementar medidas para melhorar isso. A deficiência, ela se dá mais na comunicação? Manda o menino para o fonoaudiólogo, vai fazer terapia, né, com fonoaudiólogo, vai melhorar isso. Orientar a família como ajudar a pessoa, a criança, a desenvolver cuidados pessoais. A família, ela sempre tem que estar incluída no processo para ajudar na vida e na adaptação dessas pessoas, ok? Entenderam aqui quanto ao QI? Sim. Alguma pergunta? Ninguém fez teste de QI ainda, não? Não, ainda não, professora. Eu tô com medo de fazer depois desses últimos testes. Eu já fiz esses testes todos com meu filho. Todos os testes. Professora, faz com a gente aqui da turma. Ah, meu Deus. É muita coisa, é muita gente. O de QI tem online, professora? Não, só alguém instruindo. O quê? O teste de QI tem online ou não? Não, gente, tem que ser com psicólogo. Meninas, sadio, faz um sorteio, professor. Vou fazer um sorteio de uma pessoa. Não, professora? Vai ser um monte, professor. No final eu vou sortear, prometo. Me lembrem, tá?
Vamos seguindo, gente. Já temos 1 hora de filmagem. Eu vou encerrar esse vídeo agora para começar a gravar de novo, ok?